Acha que aquele caldo de ossos quentinho que tem bebido é o segredo para articulações mais fortes e uma pele mais jovem? E se eu lhe dissesse que, sem saber, pode estar a cometer um erro que não só anula todos os benefícios, como pode até estar a prejudicar a sua saúde? Todos nós já sentimos aquele desconforto nas articulações ao acordar, ou notamos a nossa pele a ficar um pouco mais fina com o passar dos anos. É uma realidade dolorosa que nos leva a procurar soluções naturais como o caldo de ossos, que nos foi vendido como um verdadeiro elixir da juventude. Mas a frustração de o beber religiosamente e não ver resultados, ou até sentir um certo inchaço, é real. O segredo não está em beber mais caldo, mas em fazê-lo da maneira certa. Neste vídeo, vamos desvendar os erros mais comuns e perigosos que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao consumir caldo de ossos, e vou mostrar-lhe exatamente como os corrigir para transformar este simples caldo numa poderosa ferramenta para a sua saúde. Fique comigo até o final, porque o último erro é algo que quase ninguém fala, e pode ser a peça que falta para realmente sentir a diferença no seu corpo e bem-estar. Vamos começar pelo primeiro grande erro, um que vejo acontecer com muita frequência e que está na base de tudo: usar os ossos errados ou de uma única fonte. Pode parecer um pormenor, mas é como tentar construir uma casa sólida usando apenas um tipo de tijolo. A casa pode até ficar de pé, mas não terá a força e a resiliência que poderia ter. O mesmo acontece com o nosso corpo. Quando pensamos em caldo de ossos, a maioria das pessoas vai ao talho e pede simplesmente ossos para caldo. O que recebem geralmente são ossos da perna, ricos em medula. E não me entenda mal, a medula óssea é fantástica, cheia de gorduras saudáveis, vitaminas A e K, e minerais como o zinco e o ferro. É maravilhosa para o nosso sistema imunitário e para nos dar energia. No entanto, se o seu objetivo principal é aliviar a dor nas articulações, fortalecer as unhas e o cabelo e melhorar a elasticidade da pele, então está a perder o ingrediente mais importante: o colagênio. O colagênio, que se transforma em gelatina quando cozinhado, é o que dá ao caldo aquela textura rica e gelatinosa quando arrefece. É a cola que mantém o nosso corpo unido. E onde é que encontramos a maior concentração de colagênio? Nas articulações. Pense em ossos como os nós dos ossos, as rótulas, os pés de galinha ou de porco, e até mesmo as caudas de boi. Estas partes são ricas em cartilagem, tendões e ligamentos, que são as fontes mais ricas de colagênio tipo 2º, essencial para a saúde das nossas articulações. Portanto, o segredo é a variedade. Da próxima vez que for ao talho, peça uma mistura. Peça alguns ossos com medula para os nutrientes, mas insista em incluir também ossos das articulações para o colagênio. Pés de galinha são incrivelmente baratos e talvez os mais potentes em termos de gelatina. Não se deixe intimidar pela aparência. Eles são ouro puro para a sua saúde. Tente usar uma combinação de cerca de 1/3 de ossos de articulações e 2/3 de ossos de medula. Isto vai garantir que o seu caldo não é apenas nutritivo, mas também terapêutico para as suas articulações. Pense nisto também em relação à origem dos ossos. Sempre que possível, opte por ossos de animais criados em pasto, alimentados com erva. Um animal saudável, que viveu uma vida natural, terá ossos mais densos em nutrientes e com um perfil de gordura muito mais saudável do que um animal criado em confinamento. É um investimento na sua saúde. Agora, diretamente ligado a isto, vem o segundo erro: não preparar os ossos corretamente antes de os cozinhar. Muitas pessoas simplesmente pegam nos ossos, metem-nos na panela com água e ligam o fogão. O resultado? Muitas vezes um caldo com um aspecto turvo, com uma espuma escura a boiar por cima e um sabor que pode ser um pouco estranho. Esta espuma é composta por impurezas e proteínas coaguladas. Para evitar isto e obter um caldo limpo, claro e com um sabor delicioso, há 2 passos simples que pode seguir. O primeiro é branquear os ossos. Parece uma palavra complicada, mas é muito simples. Coloque os ossos numa panela grande, cubra-os com água fria, leve ao lume até ferver
e deixe ferver vigorosamente por cerca de 15 a 20 minutos. Vai ver aquela espuma a subir à superfície. Depois desse tempo, escorra os ossos, passe-os por água fria para remover qualquer resíduo e lave a panela. Agora sim, está pronto para começar a fazer o seu caldo. Este passo remove a maioria das impurezas e resulta num caldo muito mais agradável. A segunda opção, que eu pessoalmente adoro, especialmente para ossos de vaca ou borrego, é assá-los primeiro. Coloque os ossos num tabuleiro de forno, talvez com umas rodelas de cebola e cenoura, e asse-os num forno quente, a cerca de 200 graus Celsius, durante 30 a 45 minutos, ou até estarem bem dourados. Este processo de caramelização, conhecido como reação de Maillard, cria uma profundidade de sabor incrível. O seu caldo não terá apenas benefícios para a saúde, mas terá um sabor rico, tostado e complexo, que o tornará a base perfeita para sopas, molhos ou simplesmente para beber puro. Lembro-me de uma amiga minha, a Maria, que tentou fazer caldo de ossos pela primeira vez. Ela atirou tudo para dentro da panela e, horas depois, ligou-me desapontada. O caldo estava gorduroso, turvo e o cheiro não era o mais convidativo. Ela estava pronta para desistir da ideia. Sugeri-lhe que da próxima vez tentasse assar os ossos primeiro. Na semana seguinte, ela ligou-me toda entusiasmada. "Não vais acreditar na diferença", disse ela. "A minha cozinha cheira maravilhosamente e o caldo tem um sabor tão bom que até o meu marido, que é tão esquisito, pediu para repetir." Pequenos passos como estes não só melhoram a qualidade nutricional do seu caldo, mas também transformam o processo de o fazer numa experiência muito mais agradável. Agora que já sabemos como escolher e preparar os ossos, há outro passo crucial no processo de cozedura que pode fazer toda a diferença entre um caldo aguado e um caldo rico em gelatina: o tempo de cozedura e a temperatura. Este é o terceiro erro, e é um erro duplo: cozinhar por tempo insuficiente ou, em alguns casos, cozinhar por tempo a mais. Vamos começar pelo mais comum: cozinhar por tempo insuficiente. O colagênio que tanto procuramos nos ossos e nas articulações é uma proteína muito resistente. Para que se quebre e se transforme em gelatina, que é o que o nosso corpo consegue absorver facilmente, precisa de duas coisas: tempo e lume brando. Muitas receitas rápidas que encontramos por aí sugerem ferver os ossos durante 1 ou 2 horas. Sinceramente, isso não é fazer caldo de ossos, é fazer uma canja fraca. Não vai extrair quase nada do colagênio e dos minerais. Para um caldo de ossos de galinha, estamos a falar de um mínimo de 6 a 12 horas de cozedura em lume muito, muito baixo. Para ossos de vaca, porco ou borrego, que são mais densos, o ideal é entre 12 a 24 horas, e algumas pessoas chegam a cozinhar por 48 horas. Sim, leu bem. O segredo é manter um borbulhar muito suave, quase imperceptível. Se ferver com muita força, a gordura e as proteínas podem emulsionar-se, resultando num caldo turvo e gorduroso, e pode até destruir alguns dos nutrientes mais delicados. A melhor forma de fazer isto é numa panela de cozedura lenta, slow cooker, ou numa panela grande e pesada no fogão, na boca mais pequena e na temperatura mais baixa possível. O sinal de que fez um bom trabalho. Depois de coar e arrefecer o caldo no frigorífico, ele deve ficar com a consistência de uma gelatina firme. Se conseguir virar o recipiente ao contrário e o caldo não cair, parabéns, fez um elixir rico em gelatina. Se continuar líquido, da próxima vez, cozinhe por mais tempo ou adicione mais ossos de articulações, como pés de galinha. Por outro lado, é possível cozinhar em demasia? Sim, embora seja raro, se cozinhar o caldo por tempo excessivo, estamos a falar de mais de 48 horas para a vaca, por exemplo, ele pode começar a desenvolver sabores estranhos e amargos à medida que os componentes se decompõem demasiado. O ponto ideal para a maioria das pessoas é mesmo a marca das 24 horas para ossos maiores. O quarto erro está relacionado com a adição de outros ingredientes, nomeadamente os vegetais. Muitos de nós, na ânsia de fazer um caldo super nutritivo,
Colocamos logo de início na panela os ossos, a água, a cebola, a cenoura, o aipo e as ervas aromáticas. O problema é que, após 12 ou 24 horas de cozedura, esses vegetais ficam completamente desfeitos, moles e, pior ainda, podem libertar sabores amargos que estragam o sabor final do caldo. Os vegetais não precisam de tanto tempo para libertar o seu sabor e os seus nutrientes. A solução é simples. Adicione os vegetais e as ervas apenas nas últimas 1 a 2 horas de cozedura. Assim, obterá o seu sabor delicioso e os seus benefícios sem qualquer amargor. Pense nos clássicos: uma cebola cortada ao meio, umas cenouras, uns talos de aipo, alguns talos de salsa, um dente de alho ou 2, uma folha de louro e alguns grãos de pimenta preta. Estes ingredientes adicionam uma camada de sabor que torna o caldo muito mais agradável de beber. E isto leva-nos ao quinto erro, um pequeno detalhe que tem um impacto gigante na extração de nutrientes: esquecer-se do ácido. Os ossos são o nosso reservatório de minerais, como cálcio, magnésio e fósforo. Para ajudar a extrair estes minerais dos ossos e passá-los para a água do caldo, precisamos de um ambiente ligeiramente ácido. É aqui que entra um ingrediente mágico e muito simples: o vinagre. Adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de vinagre de cidra à panela, juntamente com os ossos e a água, no início do processo, faz maravilhas. O ácido do vinagre ajuda a quebrar a matriz do osso, libertando os minerais valiosos para o líquido. Não se preocupe com o sabor. A quantidade é tão pequena e o tempo de cozedura tão longo que o sabor a vinagre desaparecerá completamente. É um truque tão simples, mas tão eficaz, que faz a diferença entre um caldo bom e um caldo excepcionalmente nutritivo. É como ter a chave para um cofre cheio de tesouros. Sem a chave, o vinagre, o cofre, os ossos, permanece trancado. Com a chave, abre-se e tem acesso a toda a riqueza que está lá dentro. Portanto, da próxima vez que fizer o seu caldo, não se esqueça deste passo: ossos, água fria para cobrir e um generoso salpico de vinagre. Deixe esta mistura repousar por cerca de 30 a 60 minutos antes mesmo de ligar o lume. Isto dá tempo ao ácido para começar a atuar. Depois pode ligar o lume e iniciar o longo e lento processo de cozedura. Já passamos por tantos detalhes importantes, desde a escolha dos ossos certos e a sua preparação, até ao tempo de cozedura perfeito e aos pequenos truques como adicionar vinagre. Mas há um erro final, e este é, na minha opinião, o mais perigoso de todos. Não tem a ver com a receita ou com o método de preparação, mas sim com a mentalidade e a forma como consumimos o caldo. O erro mais perigoso é beber caldo de ossos e esperar milagres, tratando-o como uma solução mágica e isolada para todos os nossos problemas de saúde. Vejo tantas pessoas a começar a beber uma chávena de caldo de ossos por dia, mas a manterem uma alimentação pobre, um estilo de vida sedentário e a não dormirem o suficiente. Elas esperam que o caldo, por si só, reverta anos de maus hábitos. A verdade é que o caldo de ossos não é uma bala de prata. É uma ferramenta de apoio incrivelmente poderosa. Mas é apenas isso, um apoio. Pensar que pode compensar uma má alimentação com uma chávena de caldo é um erro perigoso porque cria uma falsa sensação de segurança. A saúde é construída sobre um alicerce de bons hábitos diários. O caldo de ossos pode ser um dos tijolos mais fortes nesse alicerce, mas não pode ser o alicerce inteiro. Outro aspecto deste erro é usar o caldo de ossos como um substituto de refeição de forma inadequada. Sim, o caldo é nutritivo, mas não é nutricionalmente completo. É rico em certos aminoácidos, como a glicina e a prolina, que são fantásticos para o intestino e para a pele. No entanto, é muito baixo noutros aminoácidos essenciais, como o triptofano. Se começar a substituir refeições inteiras, como o almoço ou o jantar, apenas por caldo de ossos, a longo prazo pode criar desequilíbrios nutricionais. O caldo de ossos deve ser integrado numa dieta equilibrada. Beba uma chávena quente de manhã para começar o dia e acalmar o sistema digestivo.
Use-o como base para as suas sopas e guisados, enriquecendo-os com nutrientes extra. Cozinhe o seu arroz ou quinoa no caldo em vez de água para adicionar sabor e benefícios. Beba uma chávena à tarde em vez de um café, para um estímulo de energia sem a cafeína. É um complemento, não um substituto. Pense na sua saúde como um jardim. O sol, a água e a terra de boa qualidade são a base, isto é a sua alimentação geral, o exercício e o sono. O caldo de ossos é como um fertilizante orgânico de alta qualidade. Ele vai ajudar as suas plantas a crescerem mais fortes e saudáveis, mas não pode substituir a luz do sol nem a água. Então, em resumo, o que aprendemos hoje? Aprendemos que não se trata apenas de ferver uns ossos em água. Trata-se de escolher uma variedade de ossos, especialmente os das articulações, para obter aquele colagênio tão precioso. Trata-se de os preparar com carinho, branqueando ou assando-os para um caldo mais limpo e saboroso. Trata-se de lhes dar tempo, muito tempo, em lume brando, para que libertem toda a sua riqueza, com a ajuda de um pequeno toque de vinagre para extrair os minerais. E, acima de tudo, trata-se de o integrar num estilo de vida saudável, como um aliado e não como uma cura milagrosa. Lembre-se, cada pequeno passo que damos em direção a uma saúde melhor é uma vitória. Não precisa de ser perfeito da primeira vez. Talvez o seu primeiro caldo não fique com a consistência de uma gelatina, mas mesmo assim estará cheio de nutrientes e será muito melhor do que não o fazer de todo. Seja paciente consigo mesmo e desfrute do processo. Fazer o seu próprio caldo de ossos é um ato de cuidado e nutrição que o seu corpo irá agradecer. Gostaria muito de saber as vossas experiências. Já fazem caldo de ossos em casa? Tem alguma dica secreta de família que queiram partilhar? Deixem um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco também. A nossa sabedoria coletiva é a nossa maior força. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas como nós, que procuram formas de viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos formas simples e eficazes de cuidar do nosso bem-estar depois dos 60. Cuide-se bem. E lembre-se que a idade é apenas um número. O que importa é a vitalidade que sentimos por dentro e a alegria que encontramos em cada novo dia. Até a próxima!